Boa tarde, Vanessa. Até amanhã, encontro marcado. Amanhã a gente fecha a semana juntas, com muita informação e com muito entretenimento. Gente, hoje quinta-feira a gente prometeu para o nosso público algumas dicas e curiosidades sobre as filmagens e as fotografias. Tão gostoso, né? As recordações e para o grande dia, claro, também não pode faltar. Nós vamos receber alguns profissionais agora no nosso estúdio. Eu queria apresentá-los para vocês de casa. O Guilherme Righetti, fotógrafo, 30 anos já, né, Guilherme? Você estava conversando comigo. Olha que já tem fotografia aí de arquivo. Tem muita coisa. O casamento mudou bastante, né? Isso é gostoso, poder participar de uma transformação tão grande que foi a fotografia de casamento, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu também recebo aqui com muito carinho a Bruna Cirino e o Diego Bonatti. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, gente, que agradece. Vocês já é do segmento da filmagem. Sim. Que assim como a fotografia também mudou bastante, né, Righetti? Bastante. Bastante. Você estava até comentando, né, Guilherme? Se você pudesse destacar pra gente, como profissional mesmo da fotografia, há 30 anos atrás e agora, qual que é, de repente, o principal desafio? O que mais mudou que a gente pode perceber, especialmente nessas cerimônias? Eu acho que o evento, o casamento mudou, né? Hoje são superproduções. Então a responsabilidade que você tem diante de um evento desse é muito maior. Não pode deixar Não passar pode nenhum, deixar passar nada, né, você tem momento. que se preocupar com todos os detalhes do casamento, né? Então é um desafio muito grande. Eu acho que para o fotógrafo de casamento, para o fotógrafo em geral, todo desafio é um desafio, mas para o de casamento ele é muito superior. Você tem uma responsabilidade muito grande, você não pode errar. E você tem muitas histórias acontecendo, né? O fotógrafo bom, eu acho que é aquele que consegue contar as histórias que estão acontecendo no casamento. Você tem a principal, que é do casal, mas você tem outras histórias acontecendo. Então o desafio é imenso. E é incrível como bons profissionais conseguem transmitir emoção e verdade através desse registro, né? Nós temos algumas fotos que gentilmente o Guilherme nos cedeu. A gente vai mostrar então um pouquinho do trabalho do Guilherme a partir de agora para vocês de casa. E de fato a foto... Não tem quem não goste, né, de ter aquele porta-retrato, de ter aquele álbum. E é gostoso depois, quando passa o tempo e a gente resgata aquelas recordações daquele dia que foi tão especial. Temos a foto já, então, direção, para a gente mostrar para o nosso público. E aí a gente vai mostrando. E vou pedir, por favor, também, Guilherme, para você comentar um pouquinho. E é impressionante mesmo, às vezes vocês conseguem alguns flagras, né, e algumas fotos que a gente que não conhece, que não entende muito do assunto, somos mais leigos, como a gente fica ali babando, né, fala, gente, que foto incrível. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma geração digital que gosta muito de fotografia, né, então é bem complicado você ter uma geração que conhece de fotografia, né, e você tem que desvendar os mistérios das fotos ali, né? Essas fotos não são minhas. Não são essas? Não são essas, direção às fotos. Eu vou pedir para eles esse material não é meu. Enfim, mas é sempre um desafio, né? E é importante que você esteja antenado, né? E principalmente ligado no casamento. Eu acho que o mais importante é isso. Eu já vi fotógrafos que às vezes se emocionam com o casamento e choram. Mas deixa de fotografar. O fotógrafo chora também? Choro, eu choro muito, mas eu choro fotografando, né? Porque você não pode guardar a câmera nesse momento, né? Eu acho que você tem que registrar isso, conseguir captar essa emoção para poder contar a Vocês história. também acabam se emocionando e participando de fato dessa Muito, emoção. muito. Isso também já aconteceu com você, Muito, Bruna? muito. O Diego, além de cinegrafista, ele também edita os vídeos. E eu não edito, eu somente sou cinegrafista. E às vezes dá um balancinho na câmera e ele fala, Bru, você estava chorando essa hora, né? Escapa um choro. Não tem como segurar a emoção. Não tem. Não, muitas vezes não, porque com essa mudança do casamento, né, tá tudo muito diferente, tudo muito pessoal hoje. E as exigências das noivas também mudaram, né? Elas estão muito mais exigentes agora. E isso faz com que a gente se aproxime mais delas. Então a gente sente... Se envolve muito. Isso, se envolve demais. A gente acaba virando um amigo do casal, porque a gente está acompanhando eles antes do casamento, durante o casamento e após o casamento. Geralmente, antes do casamento, também sempre acontece um ensaio, né? Sim, hoje tem muito fotográfico, pré-wedding, de né? imagens. Eu acho que Pré-wedding. isso é extremamente importante, porque não tem como você fotografar uma pessoa sem não ter um mínimo de relacionamento. Eu acho que quanto mais você aprofunda esse relacionamento, mais você consegue de resultado, né? De captar o resultado. Então, acho que essas novidades que são o pré-wedding ou
os ensaios de antes do casamento, eles são fundamentais para que você tenha esse início de relacionamento. E aí fica muito mais fácil no dia, né? A gente acompanha aí algumas fotos. Agora sim? Sim. Agora sim, então, as fotos do Guilherme Righetti. Eu acho que o casamento você tem que se preocupar com momentos chaves, que são aliança, esse momento do buquê é um momento importante também, né? Mas estar atento às outras histórias que acontecem. Criança gera bons resultados, né? Criança é sempre uma graça em casamento. Os avós, né? Eu acho que os toques. E é lógico que não pode deixar de fazer a decoração, que hoje são investimentos tão grandes, né, em decoração. Mas é incrível essa capacidade que vocês têm, essa percepção e mesmo essa delicadeza, né? São ângulos que nós leigos, a gente nunca ia imaginar fazer, né, uma foto daquele jeito. A gente consegue um efeito muito bacana, né? Eu acho que a vivência, né, Bruna, é fundamental. A gente costuma dizer, né, Righetti, Diego, que a gente registra o que passa rápido pelos olhos de vocês. Mas é verdade, porque tem muita coisa que a gente, durante ali a cerimônia, acaba não vendo, não percebendo, e depois a gente consegue ver ali registrado, seja na filmagem ou na foto, na imagem. Isso é importante você dizer pelo seguinte, nós somos os olhos do cliente. Então é fundamental que o cliente saiba escolher esses olhos. Né? Porque às vezes você pode fazer uma escolha errada e aí o resultado não ser aquele que você esperava. Né? Você tem uma expectativa, então é fundamental que na hora da escolha do profissional você se envolva muito com isso, né? Não vá só pelo, é a tendência, ele é o melhor do mercado. Não, é o melhor para quem? Né? Tem que ser o melhor para você que está casando. Então, como a gente acaba sendo os olhos do cliente, é fundamental que esses olhos estejam muito parecidos, né? De fato. Gente, olha cada foto. Esse foi um ensaio que eu fiz com a minha esposa em Veneza. Foi uma experiência muito bacana poder fotografá-la, né? Que delícia. Além de fazer o trabalho, que era um trabalho para uma empresa, o pessoal acompanhou, eu pude fotografar a minha esposa. Então foi uma experiência muito incrível, muito emocionante. Vamos mostrar então um pouquinho agora das imagens também, que sempre encantam, feitas aí por esse casal, a Bruna Cirino e o Diego Bonatti, também marcando presença hoje no programa Mulher.com. E esse clipe com a seleção, né, de alguns momentos. Esse casamento ele foi muito legal de estar registrando. A noiva, ela estava tão nervosa nesse dia que ela não parava de sorrir. Isso é muito bom. É muito bom. E rendeu imagens assim muito legais. Os detalhes do lugar também, é uma fazenda na região de Rio Claro. É mais fácil filmar quando o lugar por si só já tem aquela sua beleza, aquele seu encanto? Sim, sem dúvida. O cenário é tudo, desde um programa de TV até mesmo num casamento. Ainda mais num casamento onde você não tem controle, não tem uma direção controlada do momento. Você não pode pedir para um padre parar. A cerimônia para fazer o melhor. Então o cenário ajuda muito. E explorar também o local acaba dando mais valor ao vídeo, deixa mais bonito o vídeo. Então, está numa fazenda, tem tudo a ver com a natureza, se o casal gosta, está casando na fazenda porque ela gosta mesmo da natureza. Então, o pré-casamento pra gente, a preparação do casamento é muito importante, porque é ali que a gente conhece o casal, a gente sabe o gosto do casal. Por isso a importância desse contato, que a gente estava até conversando, né? Antes da cerimônia, desse ensaio, essa brincadeira com os noivos, para vocês conseguirem se enturmar melhor, já identificar naquele casal, né, algumas características e depois com certeza facilita na execução no grande dia, né? Sem sombra de dúvida. O casamento... Lindas imagens também, não, gente? Olha que lindas, espetáculo. Né? Hoje em dia, de um tempo para cá, a tecnologia está favorecendo muito, não só a foto, mas o vídeo também. É isso que eu ia perguntar hoje, né? Tantas pessoas pelas selfies da vida, hoje aparelhos de celular. Antigamente celular era só para falar, hoje em dia faz de tudo. Para vocês, quanto profissionais mesmo da imagem, né, da fotografia, da filmagem, você até comentou, né, Guilherme, é difícil você conseguir acompanhar essa tecnologia rápida, muito rápido, muito moderna. E vocês têm que ter aquele diferencial, vocês têm que estar por dentro disso, mas ao mesmo tempo resgatar, acho que um pouquinho também, né, dessa história da fotografia antiga. Eu acho que quem faz a fotografia, na verdade, é o profissional. A máquina é uma ferramenta, mas a ferramenta hoje está muito bacana, né? Mudou muito, né? Mudou muito. E a gente está voltando, é engraçado, é muito cíclico, né? A gente estava conversando com os bastidores. Eu fotografei muitos anos com equipamentos tops, enormes, e onde muitas vezes as pessoas olhavam para aquele equipamento e falavam, nossa, esse cara é profissional. Enorme, e eu fui agora para uma nova né? linha, pelo equipamento. E eu fui para uma linha diferenciada agora, que são câmeras menores, que têm excelente qualidade. E recentemente num casamento foi engraçado, sábado retrasado.
um convidado, durante a cerimônia, olhou e falou assim, nossa, olha, fulano, olha o que ele foi contratar, o cara nem a câmera boa tem. Então foi muito engraçado. Eu ouvi assim de lado, falei, olha como é importante. Às vezes as pessoas vão mais pelo visual do que exatamente... É porque geralmente as pessoas mais leigas, elas têm essa impressão, né? A câmera boa é aquela grandona, aquela grande, que a gente vê aquela... Mas hoje em dia, gente, existem câmeras sensacionais desse tamanho, cabe na palma da mão. Até os nossos cinegrafistas do estudo outro dia, né, Pedrão? Tava aqui mostrando, incrível a tecnologia. Tá incrível, tá muito gostoso. E facilita daí o trabalho de vocês nesse sentido, né? Sim, elas são super discretas. Não, a gente não usa mais câmera convencional filmadora. Então a gente usa DSLR, que são as fotográficas equipadas para fazer filme. Que interessante. Hoje a maioria das filmagens são feitas com câmeras fotográficas De que casamento. também filmam. Sim. Sim. Sim, elas dão recursos na hora da produção de tornar o vídeo mais bonito, com ar de cinema. E assim, é super usado hoje, não só em casamentos, mas por grandes agências também em produção de comercial. Às vezes aquele comercial que a gente tanto gosta, que a gente vê no horário nobre, por exemplo, é feito com uma DSLR. Que tem alguma coisa de diferente, a gente não sabe o quê. Muitos filmes de Hollywood estão sendo filmados também com DSLRs, né? Então, é a tendência, a tecnologia né? vem ajudando muito a gente. Sim. E é interessante que o casamento, esse segmento de casamento foi o que mais se apropriou do DSLR. Né? Eu acho que outros segmentos que poderiam se apropriar não se apropriaram. Mas os fotógrafos e os cinegrafistas de casamento têm se apropriado bem dessa tecnologia. Muitos fotógrafos que só fotografavam começaram a fazer vídeo Foi o meu caso. pelo fato da máquina. Você também faz um pouquinho? Eu faço. O meu negócio é fotografia, mas eu passei a fazer em função da chegada da DSLR. Pela facilidade do equipamento, Exatamente. acaba migrando um pouquinho, né? Muitos que faziam com filmadoras convencionais começaram a se aprofundar mais no assunto por causa desses equipamentos novos que vieram, pela qualidade da imagem que eles proporcionam. Então, acabou favorecendo bastante todos os lados. E é bom porque ajudou, né, essas duas áreas do mercado, imagem e aí a questão da imagem na fotografia e imagem E da as noivas filmagem. também, a lembrança fica muito mais bonita. Eu acho Com que uma coisa certeza. interessante que aconteceu foi que hoje a filmagem ela acaba sendo muito parecida com a fotografia, porque está sendo feito com uma câmera fotográfica. Então você tem talvez uma continuidade dentro do trabalho. Né? Era muito comum você pegar um álbum de casamento feito por um fotógrafo e um filme de casamento por um outro cinegrafista e não ter aquela... Era muito parece que diferente, não Mais era nem os mesmos homogêneo eventos, né? hoje em dia, é mais muito homogêneo. O cliente ele acaba tendo um material em estilo, a fotografia, o álbum, e o vídeo Com a mesma linguagem, bem né? parecido um material com o outro. E é muito legal, né, essa união. Gente, e nada como a foto impressa. Eu amo, né? Eu sou adepta, inclusive, o pessoal me acompanha nas redes sociais, adoro aquela fotinho no computador, nas redes sociais. Mas, gente, não tem nada mais gostoso que a gente pegar ali o álbum, né? Ou pegar a foto, ver. É bom demais. Minha mãe tem 82 anos e ela fala assim, quando eu vou mostrar uma foto, fala, não, mas isso não é foto, eu quero ver a foto. Ver a foto, né? Impressa, no papel de fotografia. Mas acho que a gente está voltando também a isso, né? Os álbuns hoje estão incríveis. Hoje os álbuns contam uma história, né? Você não tem mais aquele álbum de foto que é uma foto de um lado, outra do outro, não. Você tem realmente uma história sendo contada através daquele livro. Então, assim, a tecnologia tem ajudado muito. Dificulta também, né? Porque acaba entrando muita gente no mercado, às vezes meio que de gaiato, assim, né? Mas eu acho que os bons acabam ficando porque, na verdade, não é a máquina quem faz a foto, e sim o olhar e a linguagem daquele profissional. Tá aí seu exemplo, o Guilherme Righetti, 30 anos de fotografia, trouxe inclusive alguns trabalhos lindos que a gente compartilhou aí com o nosso público. Quero muito agradecer a sua presença, Guilherme, muito obrigado Foi pelo um prazer recebê-lo no nosso programa e tô esperando uma outra oportunidade pra gente falar também de histórias curiosas. Isso a gente Pode tem ser muito. engraçadas. 30 anos não tem como, né? Eu quero também agradecer mais uma vez a Bruna Cirino e o Diego Bonatti. Obrigado. Foi um prazer conhecê-los e tê-los aqui conosco. E também reforço o convite para vocês voltarem. É tão gostoso a gente ver essas imagens lindas, por inspiração. E o pessoal em casa continua aí, olha, gente, com um clipe de algumas imagens. E que delícia!